como a gente pode priorizar, né? Como entender aquilo que é prioridade, como focar naquilo que é prioridade. Então esse é um dos nossos grandes objetivos, é ajudar vocês a entender como priorizar. E tem uma frase nesse livro que me marcou, que diz assim: quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. E a igualdade é uma mentira. Fala galera, eu sou a Karina Rocha e estamos começando mais um episódio do Lumen Academy Podcast. E no episódio de hoje vamos discutir sobre a arte da priorização. E assim, para falar desse tema, eu não poderia receber convidados melhores, assim, não tem como, entendeu? Senão o nosso time de facilitadores do Mindsetividade, né? Que é o nosso treinamento de produtividade e efetividade. Então, hoje eu tô aqui com o Nelson, com a Ariane, com a Thalita, né? E eu faço parte desse time de facilitadores também, mas a gente reuniu esse time para conversar um pouquinho sobre priorização, né? E eu quero apresentar um pouquinho deles. Alguns têm aqui, né, rostinhos conhecidos. O Nelson aí está em vários episódios, a Thalita já participou. Temos a Ariane estreando no nosso podcast, então vai ser muito bom ter esse papo. Então, deixa eu contar um pouquinho deles aqui e eles também vão se apresentar, é claro. Mas a Ari, ela é psicóloga, trabalha há mais de 15 anos com desenvolvimento humano, gosta de esportes radicais e está estreando aqui no podcast. Então, Ari, seja muito bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Karina. Reforço aí, sou parte desse time maravilhoso de facilitação da Lumen Academy. Muito bom, muito bom. Além disso, né, pessoal, a gente também tá com o Nelson, que além de facilitador, ele também é diretor aqui na Lumen Academy, torcedor do Palmeiras e atualmente mora na Irlanda. Dá pra ver ali, né, o fundinho dele, não tá com cara de casa brasileira, né? Então ele tá na Irlanda. Então, Nelson, muito bom ter você aqui de novo, viu? Fala, Cá. Tudo bem, pessoal? Muito bom poder estar aqui novamente com vocês, compartilhando esses momentos de muitos insights. Espero poder agregar bastante aí nesse debate aqui junto com todo mundo. Valeu! Com certeza. E por último, mas não menos importante, a outra convidada, ela é carioca, canta pra caramba, tá? Então faz várias apresentações, é formada em publicidade e propaganda e também mais uma facilitadora aqui do Mindsetividade. E eu passo a bola para você se apresentar, Thalita. Legal, Carla. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Sou fã dos podcasts, né, que a gente lança aqui na Lumen e vejo todos. Então, muito bacana estar com essa equipe, com esse passo aqui, para a gente fazer esse podcast aí. Tomara que possa agregar muito valor aí o pessoal que está assistindo. Com certeza. Muito bom, pessoal. E é isso, né? Vocês, para quem já ouve o podcast, né? Então, talvez já me conheceu, mas sou a Karina, né? Também sou facilitadora do Mindsetividade, sou coordenadora de marketing aqui na Lumen Academy e vai ser muito bom conduzir esse bate-papo onde a gente vai falar sobre um tema super importante, como eu comentei, que é a priorização, né? Um dos grandes desafios. Eu tô aqui com os facilitadores e eles não me deixam mentir, mas acho que esse é um dos grandes desafios que a gente vê dentro dos treinamentos que a gente dá, né? Então, as pessoas trazendo essa dificuldade, né? E fala, Karina, Thalita, Nelson, Ariane, tipo, tudo é importante, tudo é pra ontem, tudo é urgente, tudo é prioridade. E aí, no fim, o que a gente faz, né? Então, a gente tem visto essa dor e como a gente tá aqui, esse podcast, ele faz parte de uma série, né? A Semana da Produtividade, onde a gente tá com conteúdos exclusivos sobre produtividade. Então, a gente decidiu trazer esse tema para o nosso podcast e falar como a gente pode priorizar, né? Como entender aquilo que é prioridade, como focar naquilo que é prioridade. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos, é ajudar vocês a entender como priorizar. E aí, pra gente começar, né, a aquecer os motores, eu quero trazer uma frase do livro A Única Coisa, né? Então, até uma recomendação que eu deixo aqui, ó, tá no meu Kindle, eu gosto muito desse livro. Ele vai falar ali sobre priorização, né? Inclusive aqui, né? A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. E a priorização é um dos pontos que ele vai trabalhar muito. E tem uma frase nesse livro que me marcou, que diz assim: quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. E a igualdade é uma mentira. E aí, na hora que eu li essa frase, eu falei assim, nossa, né? No mundo a gente tem falado tanto sobre igualdade, a gente discutiu, inclusive, sobre igualdade no podcast de diversidade e inclusão, falando, né, dessa questão de entendermos de fato a desigualdade, a gente vê que faz sentido para o tempo também. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais desse conceito, né? E como isso impacta a questão de priorizar quando a gente vê tudo como igual e
trazendo essa frase do livro de que a igualdade ela é uma mentira quando o tema é tempo. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais. Quem quer começar? Karina, muito boa indicação desse livro, realmente uma recomendação muito bacana que você faz, né, que da única coisa. E essa questão da igualdade, realmente, quando a gente fala de tempo, ele toca aí no livro, é que quando a gente coloca o mesmo peso de importância para todas as coisas que a gente está fazendo, né? Isso é uma mentira, uma das grandes mentiras que ele fala no livro, que todas as coisas elas não têm a mesma importância. Sempre tem uma que é mais importante para aquele momento que a gente está atuando. Então, e essa única coisa vai ser a prioridade, que a gente tem que saber como descobrir qual é a prioridade para aquele momento, né? Qual é a única coisa que é mais importante para aquele momento. E eu vejo que é um dos grandes desafios que a gente encontra em sala de aula realmente, é descobrir qual é a prioridade que eu tenho que fazer naquele momento, né? Não a que grita mais alto, não é que meu chefe me pediu naquele momento, senão o que é o realmente mais importante que eu preciso focar e que todas as outras coisas perdem a sua importância quando descubro essa grande prioridade. Então, eu acho que a igualdade é uma mentira quando ele fala sobre isso, né? Quando todas as coisas que eu estou fazendo têm uma igual importância. E não, né? É muito importante que a gente ache realmente qual a prioridade, qual a coisa mais importante daquele momento presente, né? Muito bom. E como fazer isso, gente? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe, né, uma prioridade, no fim, a gente pode se acabar vendo cheio de prioridades, né? E até um ponto, enquanto eu estava pesquisando aqui o significado da palavra, né? Quando a gente olha para a origem da palavra prioridade, a gente vê que ela é do latim prior, né? E prior é singular, não é uma palavra no plural. E aí isso surgiu em volta de 1400, eu estava dando uma olhada, e aí só ali em 1900 é que vai surgir prioridades, né? E quando a gente vai para o livro do essencialismo, ele fala, isso não deveria ter acontecido, né? Porque, de fato, prioridades começou a tornar tudo igual. Então, como que a gente faz para entender o que de fato é prioridade? E é interessante ver, né, que é uma palavra já bem antiga e mesmo assim, ainda para muitos, parece que ela não existe, né? Ou melhor, né, o significado real dela é um enigma. Porque quando a gente vê o nosso dia a dia, e não só o dia a dia profissional, mas o dia a dia pessoal, a gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas. É difícil você encontrar alguém que você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como é que tá a vida e tal? Normalmente, uma resposta padrão que a gente vê é sempre a pessoa virando para você e falando assim, nossa, tá corrido, um monte de coisa para fazer e tal, não sei o quê. E quando você começa a conversar com essas pessoas e compartilhar um pouco e ver, você vê que tem muita gente fazendo muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Só que quando você pergunta para a pessoa exatamente hoje qual é a sua grande prioridade, o que é importante para você? A pessoa ela bota a mão no queixo, olha para cima, começa meio que então, eu acho que é tal coisa. Nossa, eu acho que é aquilo ou isso e tal. E quando a gente vê, as pessoas estão fazendo muita coisa, mas por qual razão? Por que a gente faz o que faz? O que isso vai gerar de diferente na nossa vida? Por isso que quando o livro traz que a igualdade é uma mentira, é porque a gente bota esse peso em tudo que a gente faz, quando na verdade a gente não tem clareza do que isso vai gerar no meu fazer, né? Para onde isso vai me levar? Sim. E se a gente tem claro para onde a gente quer chegar, o que isso vai nos levar, automaticamente a gente começa a ter a real noção, né, do que de fato é importante para a gente, o que é prioridade para a gente, né? Porque é muito simples a gente falar que as coisas são prioridades, mas prioridades por qual contexto? Por qual razão, né? Muito bom. É uma discussão muito boa essa, né? Porque a palavra em si, ela tem plural, né? Ela tem prioridade, prioridades. Mas se a gente tomar isso como realidade na nossa vida, a gente vai acontecer o que o Nelson acabou de contar pra gente, né? A gente vai enxugar gelo, vai ter aquela sensação assim de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Então, acho que a palavra, quando a gente introjeta o real significado dela, a gente vai entender que a gente pode ter diferentes áreas da vida
cada uma com uma prioridade, mas se tiver ali em colisão, né, o que que eu faço primeiro, aí a gente precisa passar por um processo de olhar para dentro mesmo, entender o que é importante para mim, né, o que é importante individualmente para cada pessoa, porque aí a gente consegue enxergar qual é então a prioridade, né, onde eu foco, para onde eu vou dizer sim, para onde eu vou dizer não, para o que eu vou dizer sim, para o que eu vou dizer não. É uma discussão muito legal essa. Eu já vi várias pessoas assim muito renomadas na área de desenvolvimento humano falando que não existe prioridades, né? Assim, pela palavra existe no dicionário, né? A gente encontra essa possibilidade. Mas se a gente não souber traçar a prioridade, não souber para onde a gente está indo, qual é o nosso norte, qual é o nosso objetivo, aí que vira um problema. Sim. E eu vejo que bate diretamente com uma crença nossa, né? Porque pode bater. Hoje eu tava numa turma de Mindsetividade de manhã, e aí a pessoa, né, ela terminou o treinamento e ela falou assim: nossa, a frase que me marcou em todo esse processo é que o menos é mais, né? Justamente porque existe uma crença de que quanto mais a gente faz, quanto mais prioridades a gente tem, e quanto mais eu tô ralando para alcançar esses objetivos, mais produtivo, mais efetivo, né? Mais multitarefas eu sou, e a gente vai trabalhando essa crença. E aí eu vejo que quando a gente fala de ter uma prioridade, né? Ou de definir de fato o que é a prioridade, é quase como uma sensação, então, peraí, eu tenho que fazer menos. Então eu não tenho que estar trabalhando mais, eu não tenho que estar me movendo mais, eu tenho que fazer menos. E eu vejo que isso dá um conflito na cabeça das pessoas, né? E aí como que a gente pode ajudar essa construção, né, de que prioridade, definir a prioridade não necessariamente é que a gente vai ficar com a perna para cima, né, então agora eu só foco numa coisa, mas de entender de fato que é depositar energia naquilo que vai gerar resultado. Como que a gente pode começar a construir isso? Sabe, Karina, tem um ponto que você compartilhou, né, dos participantes, da pessoa que comentou do menos é mais. A gente vive um tempo onde as pessoas sentem uma ansiedade muito grande por várias situações, né? Quem nunca, né, sentiu aquela ansiedade, aquele, ai meu Deus, o que vai acontecer e tal? E eu falo com tranquilidade porque eu me considero uma pessoa ansiosa, então eu sei o quanto isso atrapalha muitas vezes o nosso dia a dia, né? Mas tem um ponto, né, que muitas vezes, influenciados ali pelo meio, né, a gente muitas vezes se sente na necessidade de ter várias prioridades na nossa vida, no intuito de querer equilibrar tudo que a gente tem na nossa vida, né? A gente olha, por exemplo, para aquelas rodas da vida, né, que a gente vai lá e avalia a vida pessoal, a vida profissional, os relacionamentos, a espiritualidade e tal, não sei o quê. Daí você vê que você está indo bem numa área e mal na outra, daí você já se sente na obrigação de colocar tudo num perfeito equilíbrio. Só que a gente sabe que existem momentos da nossa vida que algumas coisas estarão mais como prioridade para a gente do que outras. E tá tudo bem ter esse momento, né? Tem momentos que a gente vai investir mais energia em um ponto ou menos energia no outro, só que isso é toda uma questão natural da nossa vida, né? Porém, muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de querer colocar tudo no mais perfeito equilíbrio e se cobrar tanto por isso que a gente acaba ficando naquela, meu Deus, as minhas prioridades, deixa eu equilibrar tudo isso, deixa eu fazer tudo isso. E aí entra essa questão do menos é mais, né? A gente quer fazer o mais em menos, né? Porque a gente quer fazer nas nossas 24 horas do dia, caber tudo que a gente tem para fazer no dia. A gente quer fazer uma pós-graduação, cuidar dos filhos, viajar pra caramba, progredir profissionalmente, cobrar o escanteio, correr para a área, cabecear, puxar o contra-ataque, fazer tudo. E, cara, nós não conseguimos e tá tudo bem. Aí que entra muito essa questão, né, do menos é mais, né? Calma, relaxa. Veja hoje, no seu momento, né? O que é importante para você, né? E eu acho que vocês falaram palavras aí muito importantes também, né, Nelson, que eu fui captando. Clareza, né? Quando eu tenho clareza para onde eu estou indo, né? Quando eu tenho clareza do norte que eu estou seguindo, os objetivos também, outra palavra que vocês falaram também de importante, eu acho que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tenta cumprir tudo ao mesmo tempo,
Porque a gente vive, às vezes, nessa filosofia Zeca Pagodinho de ser, né? Deixa a vida me levar, eu que grita mais alto eu estou fazendo. Chegou aqui na minha mesa, eu quero agradar, não quero dizer não, né? Como a Ká falou. Poxa, mas eu parei para pensar, né? Eu parei para ter uma clareza de comunicação com o meu chefe, com o meu gestor, com a minha equipe, do que realmente é importante nesse momento, né? Qual o caminho que a gente está traçando juntos, né? Então, acho que essa clareza, né? Essa comunicação clara, assertiva entre áreas, entre gestor, entre equipe, eu acho que ela é um dos princípios fundamentais para a gente saber qual é a prioridade para aquele momento, né? O que a gente está atacando. Porque senão vira um baile da mãe Joana, né? Como chegou na minha mesa, eu estou fazendo, estou me mantendo ocupada, estou trabalhando, né? Então, eu acho que essa comunicação, né, constante, essa clareza, esse norte, né, bem definido, eu acho que é um dos pontos principais para a gente poder definir a prioridade, primeiro individual, né, de acordo com a minha função e responsabilidade, e a prioridade da gente como equipe, né, como equipe de trabalho que a gente está traçando junto. Então, acho que essas palavras são bem importantes, clareza, objetivos, né, norte, prioridade. Então, acho que tudo se relaciona. Uhum. E quero até pegar esse gancho, né, do que a Thalita falou sobre ter clareza, né, sobre a gente conseguir fazer essa definição. Como a gente define o que é prioridade, né? E aí eu acho que eu quero entender isso e vai ser muito legal a gente compartilhar nas duas esferas, né? Então, como eu defino as minhas prioridades, tá vendo? Eu já estava colocando aqui no plural, ou natural. Mas como eu defino a prioridade, né, para esse momento, para o contexto, no meu individual, e quando eu falo de ser parte de uma organização, onde não diretamente eu defino qual é a prioridade, né? E eu não defino a rapidez com que a prioridade muda muitas vezes. Então, como fazer essa definição no nível individual e no nível de grupo? Sabe que quando a gente olha muito essa questão corporativa, e até conectando com o tema de protagonismo, de accountability, né? Para a gente poder assumir qualquer protagonismo, qualquer autorresponsabilidade que a gente queira assumir, o pré-requisito número um é ter essa clareza, né? De qual que é a direção que a gente vai seguir, qual que é o norte que a gente precisa chegar, né? E primeiro passo, quando a gente fala no coletivo, é saber, beleza, o nosso barco está indo para qual direção? Quando a gente está indo para uma direção que é única, acaba sendo um pouco mais sincronizado as ações, né? É claro, não vão ser perfeitas, porque a gente sabe que a vida como ela é, não vai funcionar na mais perfeita sincronia, mas ao menos todo mundo está indo para a mesma direção. Só que quando a gente olha as várias pesquisas que analisam essa questão do alinhamento interno, é constatado que a grande maioria das organizações, elas, nem mesmo a liderança tem a clareza de qual que é a direção que a gente está seguindo. Caramba. O que é importante para a gente como time. E aí é por essa razão que a gente começa a ver várias e várias áreas e pessoas, cada uma focada na sua prioridade. A prioridade do financeiro é cortar custos. A prioridade de marketing é investir mais. A prioridade de vendas é bater as metas. A prioridade de logística é reduzir custos em determinado quesito. E a gente começa a ver cada área focada na sua prioridade. Quando a gente fala de uma organização, a gente tem que pensar, hoje, no coletivo, qual que é a nossa grande prioridade como organização? Uhum. E quando a gente alinha essa grande prioridade, fica muito mais fácil e alinhado a ação em conjunto, porque a gente sabe que como que nós juntos iremos chegar naquele determinado resultado. E quando a gente olha em equipe, em time, isso se conecta muito com o nosso grande objetivo comum, né? O que é muito importante para a gente enquanto time? Porque pode ser que, nesse momento, eu estou querendo algo e o meu par está querendo outra coisa. Então, como que a gente pode se alinhar aqui para a gente ir para a mesma direção? Porque senão fica naquele batição de cabeça, né? Quem que vai ser ali a pessoa que vai impor a prioridade dela em cima da outra, né? E a gente sabe que isso só deteriora, né, os nossos relacionamentos, Sim. a questão do nosso engajamento, o quanto que o nosso time vai estar trabalhando em uma perfeita harmonia, porque senão vira uma competição, né? Quem que vai conseguir entregar sua prioridade primeiro, né? Quem vai ganhar no grito aqui dentro, né? Então, quando a gente tem esse alinhamento, tudo torna muito mais
fácil e claro como uma organização e como um time para a gente conseguir determinar o que é importante para a gente, né? O que é a nossa prioridade, né? É o que a gente mais vê, né? A gente que trata com o público, assim, nos treinamentos, é a reclamação, né? Poxa, mas como é que eu faço aquele outro entender que aquilo é uma prioridade, né? Então, quando você já começa com essa pergunta, a gente já vê que tem um conflito interno. Poxa, não existe um alinhamento, né? Como está faltando aí um princípio básico desde antes de uma comunicação bem feita, de uma clareza, de um alinhamento, porque se um setor, né, está competindo com o outro, né, o que é prioridade, o que não é prioridade, você não entende a prioridade, e aquilo não é feito que a gente sempre escuta, né? Já tem aí um princípio que já não está funcionando desde antes, né? E o mais engraçado é que a gente vê hoje, talvez um dos maiores problemas que a gente veja é a quantidade de reuniões, né? Não sei se já ouviram isso em sala de aula também, né? Nossa, hoje eu tenho uma reunião atrás da outra, então não é que a gente não está comunicando, né? Não é que a gente não está se juntando para alinhar, é que a gente não está, de repente, falando as coisas que deveriam ser faladas, né? A gente não está, de repente, discutindo o que deveria ser discutido, né? Então, a gente está simplesmente marcando reunião, comunicando, conversando, mas aquilo que é para ser colocado aí em cima da mesa, que deve ser um princípio, né? Antes de tudo, não está sendo falado, não está sendo comunicado. Sabe que nessa linha, né, o Nelson falou uma coisa que eu gostei muito, que é, no coletivo a gente tem que pensar, né? Então, esse passo, ele é o primeiro, né? É pensar qual que é a estratégia em comum. E aí depois vem o comunicar, né? A tendência das pessoas quando falam, e aí como é que a gente alinha os objetivos em comum? Tem que haver comunicação. Mas antes de comunicação tem que haver um entendimento, né? E aí, Karina, trazendo para o individual, que também está na sua pergunta, uma das chaves que abre uma das chaves, né, que abre muitas portas é o autoconhecimento, né? Então, a maioria das pessoas nem sabe para onde quer ir, não sabe onde quer chegar, né? Não sabe mesmo. Imagina a escolha de carreira, né? Os jovens escolhendo faculdade para decidir a profissão do resto da vida, né? Sendo que as profissões estão mudando, o cenário está mudando, né? O mundo está mudando. A gente fala aí de mundo VUCA, mundo BANI, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. As coisas mudam o tempo todo. Então, individualmente, com autoconhecimento, se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu preciso, se eu sei onde eu quero chegar, né, passando por esse processo de pensamento, é muito mais fácil eu comunicar com o outro e eu gerar alinhamento. E a mesma coisa no coletivo, né? Assim, o primeiro passo é refletir mesmo. E aí sim, trazer as diferentes comunicações nos diferentes cenários, que eles mudam também. Sim. Muito legal. Eu tava até lembrando, hoje eu tava. A gente fez um post no LinkedIn falando sobre filmes e séries, e eu tava lembrando de um filme que eu assisti. Não sei se todo mundo viu, que é o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel. Não sei se vocês viram. É um filme muito legal, assim, pra quem gosta de Marvel, aí já deixa a recomendação. Mas eu tava assistindo, assim, gente, sexta-feira à noite, pra relaxar, super tranquila, sabe? Tipo, nossa, quero desconectar de tudo. E aí, uma das personagens, ela fala num determinado momento, acho que muito dentro do que a Ariane tá falando, né? Ela tinha estudado uma coisa, mas estava trabalhando em outra coisa, tentando se encontrar, mas falava que não se mantinha em nada. E aí, num determinado momento, assim, do filme, uma pessoa fala pra ela, né? Se você não mirar em nada, você não vai acertar em nada. E aí, gente, a hora que eu assim, gente, peraí, eu só tava assistindo um filme pra relaxar e de repente tava ali viajando sobre priorização, sobre plano, sobre carreira. E essa frase realmente ela me marcou muito, porque eu falei de fato, né? Quando a gente fala de priorização, a gente tá falando no que eu vou mirar, né? E se eu não mirar, ou se eu sair mirando em várias coisas, qual é a chance de eu acertar? Pode ser que eu acerte, né? E aí é aquela coisa que vai muitas vezes na sorte, vamos chamar assim. Eu mirei, acertou um ou outro e tudo certo. Mas quando a gente consegue mirar em alguma coisa, né, a gente consegue dedicar muito mais atenção para conseguir acertar aquilo. E aí eu acho que o que vocês trouxeram é fundamental, né? Então a Ari trouxe ali do autoconhecimento. Quanto isso é importante, né? Para que a gente consiga acertar e ao mesmo tempo olhar o coletivo, né? Entender qual é a prioridade nesse nível. E aí eu vejo que isso serve para casais, isso serve para organização, isso serve para relação pai e filho, mãe e filha, porque de fato nós somos seres que vivem no coletivo, né? Então nunca vai ser a minha prioridade contra o outro, mas é como a gente consegue alinhar as nossas prioridades. É isso? Faz sentido? Faz sim, Karina. A gente tem, foi até para o âmbito familiar, né? A gente tem uma série de desafios em termos de relacionamento interpessoal, porque as pessoas
grande parte não tem o autoconhecimento, e aí eu não conheço a mim, já quero conhecer o outro, né? Sem haver muito alinhamento, né? Sem compartilhar aí crenças, valores, né? Uhum. Então é muito mais difícil seguir junto. E seguir junto pode ser num matrimônio, né? Uma relação conjugal, pode ser numa amizade. Mas a gente fala de seguir junto, de caminho junto para algum destino, né? Para algum objetivo em comum. Bom. E a Ari comentou do autoconhecimento, né? Eu só consigo me aproximar do outro na mesma proporção que eu consigo aproximar de mim mesmo, né? Então eu não tenho como, nossa, eu conheço muito mais a Ariane do que eu. Não, eu vou conhecer a Ariane na mesma proporção que eu conheço os meus comportamentos, o meu jeito, né? Não dá para a gente ser mais profundo em um e mais superficial dentro de nós, né? Então é fundamental a gente parar um momento, refletir. Muitas vezes dá aquela preguiça, né? A gente fala, ah, mas esse negócio é muito chato, tem que ficar pensando no futuro, eu não gosto e tal. Mas faz parte do jogo, né? Se a gente quer trazer cada vez mais clareza para a nossa vida, a gente tem que parar um momento, pensar e ver, opa, peraí, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz. Porque senão, sabe o que acontece? A gente sai fazendo. Tanto que, recentemente, estava fazendo um curso e tinha uma pessoa lá que estava esbravejando por conta de uma prova que tinha que ser, que foi feita e que ele não tinha ido muito bem. Ele estava lá, pé da vida por conta do resultado da prova e estava culpando o professor, né? Não, que o professor, semana passada, ele não explicou direito, daí eu fui mal na prova, que não sei o quê. Eu falei, tá, por que que isso é importante para você? Dele, não, porque, pô, a prova e tal, não sei o quê. Daí eu falei, tá, mas essa prova é só uma prova. Se você tirar 10 ou tirar 0, não vai mudar. Porque era exatamente uma prova de rotina. Não vai mudar, não é o seu teste final, não é o que vai determinar o seu resultado. Dele, ah, mas não sei o que é o professor, lá, lá, lá. Eu falei, tá, mas você tá fazendo esse curso para quê? Para Por que quem? você tá fazendo esse curso por qual razão? Dele, ah, porque eu só queria estar aqui. Eu falei, o resultado da prova, se você for bem ou mal, vai mudar o resultado de você estar aqui? Dele, não, não vai. Eu falei, então por que você está reclamando do resultado da prova? Dele, não sei. E tal. Daí começa muito, por que que a gente faz o que faz? Por qual que é a razão? Qual que é o propósito de fazer aquilo? Por isso que a gente acaba tendo essa variedade de prioridades, né? Tá, a gente está botando isso como prioridade por quê? Qual o impacto que isso vai gerar naquilo que é importante para você? Sim. Porque a gente começa a ver um montão de prioridades que são impostas, mas por qual razão? Qual que é o impacto que isso vai gerar para mim? Eu faço isso para chegar aonde, né? Por isso que a gente começa a ver essa questão dessa frustração e dessa busca por cada vez mais coisas, mais tarefas, mais ações, tá envolvido em um monte de coisa, né? Eu vejo, tem uma citação que eu ouvi uma vez em um outro podcast, que ele fala sobre oportunidades, né? Uhum. Toda oportunidade pode ser uma boa oportunidade, mas nem toda boa oportunidade pode ser boa para você. Porque dependendo da sua prioridade, pode ser que você saia abraçando tudo, mas aquele tudo que você abraça não vai te levar para o lugar que você quer alcançar. Então, tem que ter muito claro, né, essa questão de o que é importante para mim, para qual que é o lugar que eu quero chegar. Eu faço isso para chegar em qual lugar? Porque quanto mais clareza a gente tem, quanto mais certeza a gente sabe do caminho que a gente quer trilhar, fica muito mais fácil da gente olhar e entender, poxa, isso daqui é uma prioridade para mim. Porque Uhum. se eu deixar isso daqui de lado, putz, eu não vou alcançar aquilo lá que eu quero alcançar. Era até E uma isso coisa que eu ia começa. perguntar, Nelson. Então, esse é o processo para eu fazer boas escolhas, certo? É ter essa clareza, porque aí eu sei por que eu vou. Uma oportunidades que aparecerem ou portas que se abrirem, eu sei se eu tô fazendo uma boa escolha ou não. É com base no que eu tenho como prioridade, é isso, né? Se a gente não sabe exatamente o que é importante para a gente, o caminho que a gente quer alcançar, o destino final que a gente quer alcançar,
toda escolha vai ser uma escolha. Agora, se vai ser boa ou se vai ser ruim, a gente não vai saber. Porque tudo pode ser, tudo é relativo, né? Pode ser bom, pode ser ruim, tudo vai depender de qual que é a escolha, qual que é o destino que você quer alcançar. Então, quanto mais clareza, quanto mais certeza a gente tem sobre aquilo que é importante para a gente, mais ali vai, mais argumento e mais convicção a gente vai ter para falar, opa, peraí, isso daqui é uma prioridade, isso daqui não é uma prioridade, isso daqui é importante, isso daqui vai gerar um impacto tremendo em mim e nos meus colegas de trabalho, em mim e na minha família, em mim, na minha esposa, no meu marido, no meu parceiro de vida, enfim, quem seja. Porque a gente sabe exatamente qual que é o impacto daquela nossa escolha. E todo assim que a gente dá na nossa vida, a gente carrega um não de bandeja, né? Todo sim traz um não. Então, eu tô dando esses sims para por qual razão, né? Porque ele automaticamente vai trazer alguns nãos junto de bandeja, né? Que eu vou ter que dar na minha vida. Afinal de contas, como você trouxe no início, né? Essa igualdade das prioridades de tudo que é importante, ela não existe, né? Então, não dá para a gente falar, todo sim que eu dou não vem um não de carregado. Não, ele vem um não sim. Então, o que ele está trazendo de nãos, né, para você, né? Acho que clareza, Karina, clareza é um elemento. A clareza por si só não vai dar esse resultado, né? A pessoa precisa analisar e aí vem a decisão, né? E aí todos esses impactos aí que o Nelson comentou com a gente. Acho que clareza é um dos primeiros passos. Vocês veem outros passos além da clareza? Você falou aí, né? Analisar, vai ter que ter a tomada de decisão. Quais outros passos podem contribuir para que as pessoas de fato consigam manter como prioridade aquilo que elas definiram como prioridade? Acho que comunicar, né? Como a gente já comentou aí no comecinho da entrevista, comunicar e alinhar com as pessoas envolvidas na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, é um dos passos também muito importante para que a gente possa seguir, né? Não adianta nada eu ter clareza do meu objetivo e tomar as decisões de acordo com o meu único objetivo se eu estiver inserida num contexto que tem um objetivo diferente. E para descobrir se o objetivo é parecido, se é diferente, se é igual, é comunicando, é conversando, é construindo relacionamento mesmo, né? Acho que esse é um outro passo importante. Agora, quando a gente traz para o mundo corporativo, né, pode acontecer de a gente ter aí diferentes responsabilidades no nosso cargo, no nosso papel, na nossa atividade profissional, e às vezes a gente tem que levantar a mão, falar, ó, né, meu head de área, meu líder, meu chefe, né, olhando a estratégia da empresa, olhando a estratégia da nossa área, olhando as minhas responsabilidades, os meus objetivos, né, me ajuda aqui a decidir para onde eu vou, né? Então, muitas vezes é compartilhar também a tomada de decisão. Agora, veja que esse compartilhar ele está ligado à comunicação e está ligado ao alinhamento que a gente já falou, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de ownership, accountability, sentimento de dono, protagonismo, né? Ser o dono aí do seu dia a dia, do seu sim, do seu não, das suas atividades. A gente não pode esquecer que a gente está inserido, né, profissionalmente e até mesmo em outras áreas da vida, inserido em cenários que envolvem outras pessoas. Então a gente tem que considerar também, né, o que é importante para esse outro que se relaciona com a gente. Parecido com o que o Nelson falou lá da área, né, de empresa, os objetivos de área que muitas vezes trabalham em silos, cada um olhando só para o seu próprio objetivo, né, é conectar e enxergar o cenário que a gente está envolvido como uma engrenagem. E tem até um ponto, né, Ari, que é importante a gente ter clareza do destino, né, do caminho que a gente quer alcançar, né? Só que muitas vezes esse caminho que a gente quer alcançar não é simples, né? Não é simplesmente eu vou, faço e alcanço, né? E quanto mais destrinchado isso for, mais fácil será, né? É igual, por exemplo, eu me lembro em 2015, quando eu me casei, né? E foi lá organizar a festa de casamento e tal, não foi simplesmente, vai marcar naquela data, vamos lá que a festa vai acontecer, todo mundo está convidado e tal. Não, teve várias etapas, vários passos, vários caminhos que eu e a minha esposa a gente precisou trilhar juntos para poder chegar no destino final que a gente queria.
Só que muitas vezes, naquele momento lá, a gente saiu fazendo e vai contratando um, contratando outro, daí de repente, nossa, a gente esqueceu disso, peraí, e tal, e vamos lá, e tal. E a gente foi ali apagando o incêndio ao longo do percurso, né? E a gente começou a perceber ao longo dessa nossa vida a dois, né, que quanto mais destrinchado era o nosso plano, mais fácil ficava de a gente ver, opa, peraí, isso daqui é importante a gente fazer agora, isso daqui não, dá para esperar um pouquinho mais, isso daqui vai nos ajudar a fazer isso, porque a gente sabia exatamente qual que era o script de tudo aquilo que a gente precisava cumprir para chegar naquele lugar, né? Então, quando a gente fala de prioridades, pode ser que ao longo daquele nosso caminho, aquele nosso norte, aquele destino final que a gente quer alcançar, vão ter pontos que a gente vai precisar fazer logo no início, e vão ter coisas que a gente não precisa fazer no início. Pode esperar até o final da trilha ali para a gente poder executar. Então, quando a gente tem esse norte, a gente sabe exatamente, tem essa clareza do nosso destino, saber fatiar e destrinchar tudo ele, que cada passo vai impactar aonde, qual que precisa ser feito agora, qual que pode ser feito depois, para a gente até comunicar, como a Ari trouxe, né, com cada vez mais clareza e assertividade, ter esse momento, né, esse trabalho de visão do todo, né, muito mais ampliado e nos traz cada vez mais a clareza do que é a nossa prioridade naquele momento, né? Bom, e até você trouxe o gancho, né, Nelson, um exemplo de quando você foi organizar o casamento com a sua esposa, e aí eu fiquei pensando até em um grande ponto que eu vejo muito, que é a questão do dizer sim e dizer não, né? Porque muitas vezes a gente tem muito claro a prioridade, a gente tem claros critérios, né? E quão difícil é dizer não. As pessoas trazem, eu sei que eu devia dizer não, né? Mas eu não consigo, né? Eu acabo dizendo sim, eu acabo falando que tudo bem, eu dou um jeito, e aí a pessoa às vezes dá o jeito, né? Mas nisso ela acaba abrindo mão de coisas que eram importantes, ela acaba tendo que trabalhar mais horas do que ela deveria, ela acaba abrindo mão, né, de momentos, de um tempo de lazer e tudo mais, pela dificuldade e dizer assim, eu não consigo dizer não. E aí, como lidar com isso, gente? Esse eu não consigo dizer não. Geralmente, pelo menos não sei vocês, mas é a frase que eu escuto. Eu não consigo dizer não. Eu não sei dizer não. Né? Eu até quero, eu até tento. Não parece que vai sair. De repente sai um sim, gente. Eu não sei o que acontece. Né? Como lidar com isso? Primeiro ponto é a gente... Opa, pode falar, Thalita. Não, bom, uma coisa que me ajudou muito, cara, nessa coisa do dizer que não, né, foi uma frase que eu li também, uma vez num artigo, que todo sim que você dá, né, implica uma renúncia a alguma outra coisa. Então, quando você diz sim, querendo dizer não, esse não está sendo para você, né, como o sim que você dá para o outro, você diz não para você. Então, essa forma de pensar assim, né, poxa, eu estou renunciando a alguma coisa que eu deveria fazer, de repente, para ajudar uma outra pessoa, né? Então, será que isso sempre é positivo, né? Será que sim? Será que não? Então, essa forma de pensar me ajudou muito, né? De saber dizer que não. E eu penso também que isso é uma crença muito do brasileiro, né? Como a gente aqui, a gente tem essa tendência a querer agradar todo mundo, né? Teve um tempo que eu morei fora do país também, e para eu me adaptar, eu morei em Madrid, para eu me adaptar, o iniciozinho, eu lembro que eu estava claramente, como se fosse ontem, que eu estava organizando um evento, e aí eu pedi ajuda a uma pessoa que trabalhava no colégio junto comigo, e ela falou, não vou poder ir. E aquele não que ela me deu, assim, não vou, foi para mim, como assim? Poxa, Meu mundo não, caiu, né? cara, Você não vai. poxa, foi tão brutal, né? Então, eu acho que essa coisa, essa forma de pensar, né, vem muito uma crença do brasileiro, que a gente, ai, talvez eu vá, né? Talvez eu dê um pulinho, eu acho que eu vou. Então, eu acho que a gente tem que analisar essas crenças, né, que estão muito aí presentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar, e aprender realmente a dizer que não, né? Quais são as minhas prioridades? Desculpa, né? Qual é a minha prioridade, né? O que eu estou focada para fazer? Será que aquilo que me pediram, né? Ele cabe na minha agenda, né? Cabe no meu dia a dia? Eu consigo encaixar? E aí saber realmente dizer que não, né? Analisar e falar, não, poxa, se eu digo que sim para você, eu estou dizendo que não para mim, eu vou ficar até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, para terminar um trabalho que eu realmente não consigo encaixar no meu dia a dia. Então, esse sim, né, que implica uma renúncia a outra coisa, né, e às vezes é para você mesmo,
Me ajuda muito nessa hora de responder. Né? Legal. E um ponto, né? Esse falar não precisa simplesmente ser esse não seco, né? Que muitas pessoas pensam quando a gente fala, você precisa aprender a falar não. Vai falar, meu, mas como assim? O meu chefe vai chegar para mim, eu vou virar para ele e falar, não vou fazer? Ou a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que vive comigo, eu vou falar não e tal, fica muito chata, a pessoa vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, tal, tal. A primeira coisa que a gente precisa ter bem claro que quando a gente fala de aprender a falar não, a gente não está falando para você colocar uma placa na sua testa com a palavra não e apresentar para todo mundo quando você não quer falar sim, né? Primeiro ponto que muitas vezes a gente precisa trabalhar, né, dar aquele passinho para trás e entender que, assim como nós, em algum momento da nossa jornada, a gente não tinha clareza, pode ser que a pessoa que está vindo para a gente também não tem. Uhum. E tá tudo certo. Agora a questão é, eu sou o dono do meu sim e do meu não. Como eu posso trazer clareza para ver se aquilo de fato é um sim que eu preciso dar ou um não que eu preciso dar? Com certeza. E aprender a questionar, trazer mais perguntas, entender, trazer clareza para aquilo, vai nos ajudar a entender o sim e o não. E muitas pessoas ainda assim falam, poxa, mas mesmo assim, é com o meu gestor e tal, e ele já me pediu um monte de coisa. O que que eu faço? Se a gente tem a clareza de tudo aquilo que ele já passou para a gente, fica muito mais fácil da gente dividir a tomada de decisão. Fala, olha, eu tenho essas 5 atividades aqui e você está me trazendo a sexta. Qual é a minha prioridade agora? O que que eu faço primeiro? O que que eu posso fazer depois? Porque quando a gente começa a questionar e dividir essa tomada de decisão, fica muito mais fácil. Já inúmeras vezes eu conversando com diversos participantes de uma atividade, até mesmo amigos pessoais e pessoas que já trabalharam comigo, era muito comum a pessoa chegar e falar: Meu, você viu, fulano veio aqui e me pediu uma determinada tarefa, e na hora que eu fui conversar com a pessoa, pô, por que que o outro não fez lá? Era tão simples, né? Outra pessoa podia fazer, ou nossa, aquilo lá porque a pessoa é folgada, né? Fica toda hora pedindo para mim e tal, mas quantas e quantas vezes a gente falou sim, só que daqui, vai, é mais rápido, dá preguiça de explicar para você como é que tem que ser feito, ou vou ter que investir um tempão ensinando a pessoa a fazer isso, isso, aquilo, então eu já estou acostumado, eu vou lá e faço, né? Então, ter esse hábito, né? Ainda mais como a Thalita bem comentou, né? Estou vivenciando essa cultura na prática também, como a Thalita, quando a pessoa fala que não quer, ela simplesmente vira para você, não vou, ou não quero, obrigado. Gente, eu acho que eu E choro. Eu acho que eu choro se alguém olha pra mim. Não vou. a gente é acostumado com outro tipo, né? A gente tá acostumado na cultura da insistência, né? A pessoa fala, eu não sei, olha, vamos ver e Vou tal, ver né? e te aviso, Por né? Essa é a favorzinho. frase do brasileiro. Ou um dia a gente combina, né? Não, Vou marcar. vamos marcar para amanhã. Não, vamos ver, depois eu te falo. É aprender, né, a trazer um pouco mais dessa nossa habilidade de questionar, de entender. De trazer essa clareza do porquê que eu preciso fazer. Será que de fato isso é um sim que eu preciso dar? Ou existem outras possibilidades, outros encaixes? Porque sempre tem aquela questão, né? É urgente, é importante. Tudo que a pessoa traz é urgente e importante, né? E como o próprio única coisa traz, né? Se tudo é urgente e tudo é importante, então nada é urgente e nada é importante, porque tudo é igual, né? Então, começar com essa clareza, né? Faz Do todo sim e do sentido. não, né? Faz todo sentido. Queria adicionar aqui, Karina, que é assim, né? Como a gente fala não? A primeira recomendação que eu dou é de forma educada, né? Assim, né? Sejamos educados e clara, né? Assim, com clareza, objetividade e educação. Não obrigada, não por conta disso. Nem sempre o contexto vai exigir uma explicação das suas razões, mas quando exigir, tá tudo bem você compartilhar com o outro, né? Nós que trabalhamos aqui com treinamento e desenvolvimento, a gente trabalha num determinado nível aí de apoio à mudança comportamental,
apoio à mudança de modelo mental que vai impulsionar o comportamento, né? Mas em alguns casos, acho importante compartilhar aqui, até sendo muito fiel à minha profissão, em alguns casos, né, uma mudança pode causar um ferimento muito grande, porque tem questões sociais envolvidas, né, sociais e culturais envolvidas na nossa formação como ser humano. Então, na nossa sociedade, vocês falaram aí, jeitinho brasileiro, né, a gente não é treinado, a gente não é ensinado, né, a dizer não. E aí entra uma série de outras questões, né? Aqui nós estamos em 3 mulheres e um homem conversando nesse nosso bate-papo aqui, né? Historicamente, nós mulheres, então, não podia não era nem estimulada a pensar. E hoje a gente está falando aqui de reflexões, né? De autoconhecimento. A gente não tinha esse estímulo, né, historicamente. Então, tem algumas razões que podem trazer um ferimento aí mais profundo. Então, em alguns casos, assim, vale a pena um autoconhecimento mais profundo, até com o auxílio de outros profissionais, né, para entender, assim, por que fere. Por exemplo, quando você fala assim, eu acho que eu choro, o que acontece, né? A maioria de nós é dotado aí de empatia. Então, eu não quero, Karina, te ver chorar. Aí é difícil para mim dizer não para você, porque vai te ferir. E aí, sabendo que vai te ferir e tendo empatia, eu já sinto a dor que eu posso te causar antes, né? E o local aí no nosso cérebro que a gente sente a dor social é o mesmo da dor física, então dói de verdade. Então passa por valores, passa por crenças, né? Passa por um nível mental muito profundo, o que vai impulsionar o nosso comportamento, porque dizer não ou dizer sim é se comportar, né? Então, assim, o como, de forma bem clara, é com educação e clareza. Agora, o como você vai tratar isso dentro de você, para você conseguir dizer esse não, né? E como você vai tratar aí de ajudar o outro a não sofrer, aí é um outro processo, né? Que com autoconhecimento a gente consegue também amparar esse processo aí do dizer não. Olha que coisa louca, né, Ari? Às vezes a gente fica com medo, até eu vou dizer que sim, para de repente não ferir aquela outra pessoa, né? Mas por esse teu sim a longo prazo, né, ele pode ferir muito mais depois, né? É o típico, de repente, poxa, eu vou dizer que, ai, talvez eu vá, mas aquela pessoa ficou contando com você e você nunca apareceu no evento para ajudá-la, né? Então, eu acho que eu sinto que às vezes a gente vai empurrando com a barriga, um não que a gente poderia ter falado desde antes, né? Então, eu acho que até esse pensamento, né, de machucar, se a gente for numa perspectiva, né, a gente vai ver, poxa, mas será que ajuda mesmo dizer que sim para essa pessoa agora ou não, né? Então, é esse ir mais além daquele momento atual, né? A intenção é boa, né? Se a gente for olhar. A intenção é ótima, né? Eu não quero machucar, eu não quero ferir, eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Mas qual é o resultado que a gente tem, né? O que você está dizendo, qual é o impacto que a gente vai tirar num curto, no médio, que a gente vai alcançar num curto, no médio ou no longo prazo, né? Muitas vezes até uma quebra de confiança, né? Você faz para não machucar, não fala, não oficializa, a pessoa fica esperando aquilo e de repente ela fala, pô, ela falou que ia me falar, falou que ia trazer uma resposta, não trouxe uma resposta e, poxa, né, como que eu vou confiar? Então, eu acho que quando a gente para analisar esse impacto, né, que pode gerar a longo prazo, pelo menos para mim, fala, nossa, eu acho que eu deveria levar mais a sério, né, os meus sims e os meus nãos e desassociar, né, talvez, mas aí eu acho que é muito o que a Ari trouxe foi muito bem colocado, Ari, que é a gente olhar todo um contexto também, porque senão a gente acaba pegando muito pesado, né, com a gente, mas entender que tem um contexto social, um contexto histórico, um contexto familiar, né, um contexto da estrutura. Quando eu vejo, por exemplo, o nosso formato educacional, né, ele não nos ensina a questionar muito, né, muito pelo contrário, eu lembro de ter medo, gente, eu tinha medo de perguntar, porque, né, burra, não sabe, nossa, né, quase uma humilhação você perguntar. Não prestou atenção, né? Não prestou atenção, julgamento né? do outro. Exato, ou vai questionar o professor, né, tá sendo afrontoso. Então, eu acho que todas essas experiências, de fato, né, elas nos moldam. Então, a gente pode ter passos práticos, mas a gente também precisa
olhar para nossa própria história, né? E aí eu vejo um conselho se repetindo, né? Um conselho que que a Cacá deu no último podcast foi faça terapia. Eu tô sentindo que esse conselho ele volta, né, gente? Terapia ajudaria também nesse processo de autoconhecimento, né? Tô pensando aqui. Sem dúvida ajudaria sim, cara. Não é imprescindível, né? Às vezes um treinamento, uma análise, um processo de coaching, uma reflexão e com protagonismo já pode ser suficiente, né? Mas sem dúvida mal não faria, digamos assim. Muito bom. E pessoal, eu queria agora também entrar num outro ponto que eu vejo bastante, né? E aí as pessoas atrelam, e eu queria saber de vocês se é certo atrelar, se é errado, se tem certo ou errado, eu não sei. Mas quando a gente fala de prioridades, né, muitas vezes as pessoas já recorrem às suas listas de tarefas. Então, a minha lista de tarefa, ela é a minha prioridade. E o que eu queria saber é, a gente pode fazer essa associação? Sim, Olha, sim. a lista de tarefas é um negócio que, assim, é melhor do que nada. Vamos supor, não tenho nada, mas tenho a minha lista de tarefas, pô, já é um começo, né? Pelo menos a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer, né? Já é muito bom. Eu falo que a lista de tarefas ela não é péssima, só que tudo vai depender da forma que você usa a lista de tarefas, né? É muito comum a gente ver no dia a dia as pessoas aderindo às famosas listas de tarefas, e ela começa lá, a segunda-feira dela, com 10 tarefas. De repente, na terça-feira, essas 10 viraram 15, na quarta viraram 30, na quinta virou 45 e termina a semana com 100. E aquilo vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando. E a lista de tarefas envolvem situações onde aquilo é muito importante e coisas que talvez não sejam tão importantes assim. E a pessoa passa o dia inteirinho revisando e olhando e risca a lista, daí rabisca de novo, daí bota outra coisa ali. E a gente começa a ver as pessoas, muitas vezes, no modo mais reativo, que é realmente atuar sobre essas listas. E quando a gente fala de trazer clareza e prioridade, a gente precisa usar um outro aliado ao nosso favor, que é o nosso calendário. O nosso calendário é o único lugar que a gente vai conseguir ter uma real noção de tempo disponível e das coisas que são importantes para a gente. Quando a gente começa a trazer essa visibilidade para o nosso calendário, pode ser de papel, pode ser através do uso da tecnologia, do celular, do computador, enfim. Calendário, onde você vê, poxa, isso daqui eu preciso fazer hoje, isso daqui eu preciso fazer até sexta, isso daqui eu preciso fazer tal hora, traz muito mais clareza e tangibilidade para a gente olhar e ver, opa, peraí, dessa minha semana aqui, em que momento eu irei executar isso? Será que eu tenho hora suficiente para dar conta de todas essas prioridades que eu estou colocando nessa tal lista de tarefas? Porque senão a lista de tarefas vira a lista dos desejos impossíveis, né? Porque a gente quer realizar tudo aquilo, quando na realidade muitas daquelas coisas talvez eu nem precise executar agora. Sim. E você fica todo o tempo investindo energia revisando, olhando, revisando, olhando, revisando, olhando, e poucas vezes executando, né? E nem seja para você, né, Nelson? Porque eu vejo também que às vezes a gente recebe a demanda e põe na lista de tarefa, né? E Uhum. aí minha lista de tarefa tá cheia de coisas que nem são para mim, né? E que não vão me ajudar a chegar no meu objetivo. Então eu tenho uma lista, mas ela tá ali E só tem, e, recebendo. e tem o ponto, né, cara? Se eu botei na minha lista de tarefas, significa que eu falei sim para a pessoa, né? E uma vez que eu falei sim para a pessoa, qual que é o impacto se eu não executar aquele sim que eu dei para a pessoa? Uhum. Porque a partir do momento que eu boto na minha lista e me comprometo com a pessoa, já existe uma expectativa por trás daquilo. É a mesma coisa de você chegar para o seu filho e você prometer para ele um negócio, e daí chega no dia que era para você cumprir aquela promessa e falar: ah, então, não tive tempo de fazer, vai ter que ficar para outra hora, né? A criança vai ficar frustrada, vai ficar Uhum. triste, não vai gostar muito daquilo. Então, o mesmo acontece com o seu coleguinha de trabalho, com o seu cliente, com as pessoas que estão junto contigo. Se você falar sim para ela e você cria essa expectativa, automaticamente, quando a gente chega no momento e não cumpre, o impacto já é negativo. Porque a pessoa ela espera aquilo de você, né?
você já deu o seu comprometimento do sim para ela, né? Então a lista de tarefas ela pode nos sabotar também nesse quesito, né? Da gente simplesmente bota na lista. E aí começa a criar más experiências, né? Que eu tive uma experiência bem ruim no passado, que eu tive um gestor que estava precisando do auxílio dele, ele sacou da lista de tarefas dele, olhou para mim e falou, tá vendo essa lista aqui, ó? Todos esses itens? Então, isso que você está me trazendo está embaixo do último item que eu tenho na minha lista. Então, você não é uma prioridade para mim agora. Eu falei, pô, beleza, tá tudo bem, né? E aí entra, né, muito essa questão, qual que é o impacto que eu estou gerando na pessoa que está junto comigo, né, no meu time e tal? Porque pode ser que você tenha 100 tarefas na sua lista, mas será que todas as 100 tarefas são as suas prioridades que você criou para você? Ou existe algo ali que de fato está lá, mas nem deveria estar lá, né? E tem essa outra pegadinha, né, Nelson, que de repente o nosso próprio cérebro ele faz com a gente, né, que o seu gestor falou para você, poxa, você é a última coisa da minha lista de tarefas, né? Então, o nosso cérebro ele vai assim, primeira check, segunda check, terceira check. A gente gosta de concluir tarefas, né? Então, às vezes, a gente olha para aquela lista e vê, poxa, qual é a mais fácil que eu preciso fazer agora para eu já terminar, para eu ir riscando as coisas, né? Mas talvez aquela mais fácil, talvez aquela primeira seja menos importante que a última, né? No caso, você que estava em você era mais importante, ele não estava conseguindo enxergar. Talvez eu não fosse tão importante assim, né? Ou não, mas essa pegadinha da gente querer, poxa, dar um check, né? Dar um riscado, às vezes a gente não vai para aquela realmente aquela atividade que realmente tenha maior impacto no meu dia a dia, que tem a ver com o resultado, com o objetivo que a gente já falou, né, da clareza de objetivos que eu estou buscando. Então, essa pegadinha também eu vejo que acontece muito, né, essa coisa de querer riscar, de querer, enfim, sem ter essa clareza realmente do qual é o maior impacto, o que é mais importante, o que tem a ver com o resultado. Né? Muito bom, Vale. Acho que quais são os critérios, né, pra gente definir. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e a gente falando isso. E aí ele tava falando sobre prioridades e tudo mais. E aí eu dei um exemplo. Eu falei, ó, vamos supor que chegam 5 coisas ao mesmo tempo pra você e você tem meia hora pra fazer. Quais critérios você vai usar pra decidir aquilo que você faz ou você não faz? E aí ela falou pra mim, eu vou começar do mais fácil e ir pro mais difícil. Porque se em meia hora eu concluir 4 atividades, é melhor do que em meia hora eu concluir só uma atividade, né? Aí eu falei, bom, é um critério, né? Tá errado? Não, eu pedi para você estabelecer um critério e você definiu um critério. Aí eu falei, mas eu quero adicionar aqui um fator dentro desse contexto, né? Ela já olhou para mim assim, tipo, o que ela vai inventar? E eu falei, a única coisa que não coube, porque ela falou assim, se eu cumprir 4 e deixar uma, pelo menos fiz 4 e deixei uma. E aí eu brinquei e falei, essa uma coisa que você deixou, ela traria um retorno de 100 milhões de reais para a empresa. E as 4 coisas que você fez trouxe um retorno de 100 reais para a empresa. Aí ela, putz, ferrou, né? Eu falei, Então talvez o grande ponto sejam os critérios, né? Porque se eu parto do critério que eu prefiro ter o meu checklist mais cheio de checks, ao invés de conseguir olhar aquilo que vai trazer mais resultado, de fato eu vou me sentir bem e satisfeita ao olhar a lista feita. Posso não ter feito o que era importante, mas o meu critério nunca foi esse, né? O meu critério era ver vários checkzinhos e dar aquela sensação de, né, ufa, fiz muita coisa, fui muito produtivo, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas se eu mudo o critério e eu começo a olhar para o que traz mais resultado, né, eu vejo que é aí o pulo do gato. Talvez eu vou fazer menos. Tudo bem, mas o que eu faço e o tempo que eu dedico, eu tô dedicando para algo que de fato vai gerar um impacto dentro daquilo que eu quero, né? Não necessariamente o impacto que todo mundo deseja, né? Bom, pessoal, pra gente caminhando já, né? Esse bate-papo tá muito bom, mas a gente precisa fechar. Eu acho que o último ponto que eu queria entender aqui com vocês é como lidar com esse conflito de prioridades mesmo, né? Então, assim, a gente vive em uma sociedade, né? A gente não é um ser único, sozinho, exclusivo. Vocês já trouxeram um pouquinho disso, mas eu acho que seria muito legal a gente trazer aí alguns passos práticos, né? Como que eu lido com essa diferença de prioridades, né? Então, dentro de casa, no trabalho, nas relações entre amigos, casais, como que a gente pode
é gerar um ambiente mais colaborativo e não como vocês trouxeram. Minha prioridade, você não tá aqui, né? A experiência do Nelson, ó, tá vendo essa lista? Você não tá, tchau, sai da minha vida. Né? Então, como que a gente pode lidar com isso e alinhar melhor as prioridades com os outros no dia a dia? Olha cá, eu vejo que tem um ponto que nós trabalhamos, nós quatro, né, trabalhamos muito dentro da nossa metodologia Mindsetividade, que é a mentalidade de agir, que é quando a gente fala de produtividade e efetividade, é a mentalidade que vai nos ajudar a sustentar toda essa nossa jornada de produtividade e efetividade. E o agir, ele fala do haja, do negocie, do interprete e do celebre, né? Quando a gente fala do haja, primeiro, a gente agir sobre aquilo que é importante para a gente, né? Sobre aquilo que a gente se propôs a fazer, sobre aquilo que a gente sabe que vai gerar o resultado que a gente precisa. Porque se a gente não agir sobre aquilo, a gente vai sair fazendo um monte de coisa. E a gente pode ser que a gente chegue em lugares que talvez seja bom, mas também grandes possibilidades de não ser tão bons como você gostaria. E quando a gente fala do negocie, ele vem exatamente quando começa a surgir esses possíveis conflitos, né? Essas possíveis não entregas de expectativas. Muitas vezes a pessoa olha e fala assim: nossa, eu me comprometi com a Karina de fazer aquele artigo que ela me pediu, mas, nossa, tá complicado aqui. Vou ver se eu consigo. Só que naquele vou ver se eu consigo, eu já sei que eu não vou conseguir. E eu vou empurrando com a barriga até que chega no momento que o prazo apertou. Chegou na hora do prazo, daí eu viro para a Karina e falo: então, cara, olha só, agenda, sabe como é que é, né? Muito treinamento, é muita coisa, não deu, não vou conseguir entregar. Então, ter esse hábito de aprender a negociar essas demandas, essas expectativas, de falar, olha, eu não vou conseguir fazer dentro disso, podemos negociar um novo prazo, ou podemos ver novas formas de entregar essa demanda, ou de priorizar isso que está chegando agora, como que a gente pode gerenciar tudo isso? E entender que, se tem uma coisa que é fato, é que todos nós iremos falhar em algum momento, algo não vai sair da maneira que a gente gostaria, a gente pode ser que a gente fique sobrecarregado de novo, que a gente de repente vê que a gente está ali abduzido pelas listas de tarefas e fazendo um monte de prioridades que a gente vai inventando ali, ou criando, ou que vão surgindo, e a gente vai chamando tudo de importante, tudo de urgente. Então, a saber ter a clareza de que o erro vai acontecer. Só que aí cabe a nossa habilidade de interpretar tudo isso que está acontecendo, né? Parar por um momento e falar, putz, por que que não deu certo? O que que está pegando? O que que eu estou falhando? E aprender com o seu erro, aprender com aquilo que não funciona para você e saber valorizar aquilo que dá certo. Celebrar aquilo que você vê que, nossa, os avanços que você está tendo, o passo a passo que você está trilhando, não esperar o final da jornada para você ali bater palminha e comemorar aquilo que você alcançou, mas saber que cada etapa, cada crescimento, cada 1% que você avança, te faz chegar cada vez mais próximo daquele seu objetivo. Então eu vejo que essas quatro ações da mentalidade de agir, ela ajuda demais a gente cada vez mais estar alinhado com as pessoas que estão junto com a gente e também alinhados com nós, né? Consigo mesmo, né? É isso Que aí. isso também faz parte do processo, isso faz parte da nossa jornada. Tá bem com o outro, mas também, principalmente, eu estou bem comigo mesmo, ou estou saindo com aquele sentimento de frustração, de derrota, todo dia na minha rotina, né? Então, fica como um grande passo aí que eu vejo e que me ajuda demais, e eu vejo que ajuda diversos participantes, exatamente essas quatro ações aí do dia a dia. Thalita, Ari, querem trazer algum ponto? Nelson falou tudo. É isso aí. Esse é um dos passos, Karina, que está no nosso treinamento Mais Atividade, né? A mentalidade de agir. E assim, o ponto que para mim se destaca aí, né, de tudo que a gente conversou quando a gente fala de coletivo, é negociar, né? Esse para mim é o ponto que se destaca, é uma outra chave também muito importante que abre portas. E no exemplo que o Nelson trouxe, né, de chegar para o líder dele e descobrir que ele está na última prioridade, isso é fantástico, apesar de deve ter sido muito frustrante,
Mas é fantástico você pouquinho. saber, assim. Mas olha que legal, você trouxe clareza, né? Ali era o momento de Uhum. falar, ok, então ou eu não faço e tá tudo bem, né? Porque se não é prioridade para o outro, né? E eu tô nessa estrutura, ou eu faço sozinho, né? Então, assim, no momento que a gente tem clareza, a gente tem outro elemento para tomar decisão também, né? Uhum. E às vezes é frustrante, dói, machuca, mas são elementos para tomada de decisão. Bom, e vira história pra gente contar uma atividade, né? Então, assim, se não Sem tivesse dúvida. isso, que exemplos Auto-case. daríamos? Exatamente. Legal, pessoal. Pra gente fechar, uma última pergunta que eu queria trazer aqui pra vocês, queria que cada um contasse qual é a sua prioridade agora, né? Porque a gente traz aqui, né? A gente mesmo reflete, eu sempre gosto de trazer nos treinamentos que a gente passa pelos mesmos conflitos, né? Pelos mesmos desafios. A gente também tem que fazer gestão do tempo, a gente também tem as dificuldades de priorizar no dia a dia, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego com a lista de tarefas e preocupada mais em dar checks do que focar no que tem que fazer. E aí é o momento onde a gente tem que voltar e falar, não, pera, né? Vamos lá, volta pro eixo, a gente vai se organizar. Então, eu queria saber um pouquinho qual é a prioridade de vocês nesse momento em que vocês estão vivendo. Pessoal, profissional, se vocês quiserem A trazer. minha prioridade para esse momento é estar nesse podcast com vocês. Ah, muito bom. Atenção plena ao que estamos fazendo. Muito Atenção bom. plena, porque realmente desliguei meu celular, desliguei meu e-mail. Bom. Isso é um exercício que serve para mim agora e no decorrer do dia também, né? Poxa, eu me comprometi, eu dei um sim para esse podcast que eu estou agora, né? Então, a minha prioridade, a única coisa que eu tenho de importante para fazer agora, realmente é estar aqui, é focar aqui, e tudo que vier, né? Como de aplicativo, de Teams, de e-mail, vai ficar para um segundo plano, porque realmente a minha prioridade para esse momento é estar no podcast. Agora, se a gente for elaborar para a vida, né? Poxa, a prioridade da Thalita para a vida, eu diria, eu pensei muito nisso também, né? Acho que é muito importante a gente saber para onde a gente está indo, né? Senão a gente vira aquela história que a gente estava falando do gato, né? Da Alice, no País das Maravilhas. Você não sabe para onde está indo, qual caminho serve, né? Então, acho que se eu fosse focar uma prioridade agora, seria realmente esse desenvolvimento, né? A palavra desenvolvimento, ela me motiva muito. É minha prioridade no momento, tanto desenvolvimento pessoal, como o desenvolvimento das outras pessoas também que entram em contato comigo, né? Na minha família, de participantes, enfim, da Lumen. Então, eu acho que em resumo isso. Prioridade agora, podcast. Prioridade de vida, desenvolvimento, preparação, desenvolvimento, acompanhamento, vai tudo nessa linha. Legal. Quem é o próximo? Eu vou colar, então, né? A gente deu um sim com alta qualidade aqui para esse podcast. Mas nesse momento, assim, falando de forma mais elaborada e parafraseando a Thalita, para mim é equilíbrio, essa é a palavra do momento, para mim, né? É equilíbrio nas diferentes áreas da vida, e aí pode até parecer clichê, né? Mas é de verdade, assim, né? Hoje, para mim, só faz sentido se eu estiver realmente atuando de forma equilibrada na minha vida, saúde, relacionamento, trabalho. É isso. Legal. Pô. Eu não vou copiar, né? Falar na minha prioridade é aqui o podcast, né? É o Porque isso podcast. é um fato, né? Afinal de contas, estamos aqui, não estamos em outras reuniões, né? Ao menos, né? Eu acho. Exato. Ouvindo o áudio, Mas né? Participando do podcast, é respondendo no WhatsApp. ouvindo áudio, vendo no Instagram, fazendo Aqui, post, né? rapidinho. Enfim, mas eu vejo que, como você bem mencionou, né, no início do podcast, estou vivendo num novo país, nova cultura, nova situação, fuso horário diferente, o trabalho continua no mesmo horário, então aqui eu falo que minha grande prioridade está sendo a minha adaptação, a questão de adaptar a rotina de trabalho, adaptar a cultura, adaptar as pessoas ao clima, que agora o inverno está chegando, né? Boa Então, sorte. são momentos e situações que eu vejo que a prioridade da adaptação, e aí cabe muito também ao trabalho, a gente tem, como Lumen Academy, feito algumas ações diferentes internamente também, então são pontos ali que essa adaptação ela é crucial, né? Para o momento que vivemos, para as nossas fases da vida, então eu vejo que nesse primeiro momento a minha grande prioridade está sendo a adaptação. Então, Legal. e tem me ajudado muito focar nesse contexto.
Muito bom, muito E legal. a sua, Cá? Porque você fez pra gente, mas a gente sim. também quer saber a Eu sua. achei que eu ia A gente quer passar saber. beleza, É. gente. A gente quer saber. Bom, eu vejo que, refletindo também, né, quando eu montei essa pergunta, eu já me preparei. Eu falei, eles vão me perguntar, né, que eles são espertos. Mas eu vejo que minha grande prioridade hoje é, dentro das minhas esferas, né, e olhando as responsabilidades que eu tenho no trabalho, em casa, enfim, nas minhas relações sociais, é pensar o tema de diversidade e inclusão. Né? Então, assim, qual é o meu papel e a minha responsabilidade dentro das esferas em que eu estou, né, para promover ambientes diversos e inclusos. Então, tem sido assim uma grande reflexão que eu tenho feito e que eu tenho priorizado e buscado entender, estudar e, enfim, como eu posso contribuir. Então, acho que esse tem sido a minha prioridade nos últimos meses. Que a gente pode Sensacional. convidar, né, Karina, Legal. a quem está vendo esse vídeo, a fazer essa pergunta também, né? Ligado àquele tema do autoconhecimento que a Ari falou no início. Acho que o primeiro de tudo para você começar essa discussão, né, de prioridade, essa pergunta ela tem que ser feita também. Você que está vendo aí, se faça essa pergunta também, né? Qual é a única coisa importante para você nesse momento, né? Qual a sua grande prioridade para esse momento, que eu acho que é um caminho, é um princípio de um caminho aí, de uma conversa com você mesmo, né? Que ela precisa ser E, feita. e aí faz o seu momento youtuber, Thalita, e fala assim, agora digita aqui Deixe embaixo nos nos comentários. comentários, deixa aqui pra gente Exato! qual é a sua Compartilha com a prioridade no gente. momento. Não tá aqui mandando nas redes Tudo legal. sociais, entendeu? É isso, ó. A gente já tem que fazer o apelo aqui. Mas muito bom ouvir. Eu acho que é muito isso que a Thalita trouxe, né? A gente se fazer essa reflexão e gerar conexão com as nossas decisões, né? Então, isso vai orientar a nossa decisão. Trazendo um exemplo ali, o que o Nelson falou, né? Eu tô no momento de adaptação. Então, tudo aquilo que tirar ele desse momento, ele vai ter que olhar e falar: peraí, né? Será que vale a pena? A Ariane trouxe a questão do equilíbrio, né? Então, tudo que vai trazer um desequilíbrio, vale a pena? Né? Vale a pena eu negociar? Vale a pena eu abrir mão? Talvez eu vá entender que para um dia vale, um dia vai ser mais desequilibrado, um mês desequilibrado, um ano desequilibrado vai valer a pena? Aí vira uma Não. pessoa desequilibrada, né, Karina? Uma pessoa desequilibrada e aí já era. Então isso vai orientar a nossa tomada de decisão, isso vai nos ajudar. Quer dizer que a gente vai magicamente começar a dizer não igual a gente... Não é isso, né? Mas a gente vai tomar consciência e eu acho que esse é o nosso grande objetivo, que a gente de fato gere consciência. E quero agradecer muito vocês por esse bate-papo, foi muito legal. Acho que tem insights aí que com certeza vai abrir muitas caixinhas, né? Vão gerar muitas perguntas, mas são das perguntas a gente conseguir responder que a gente começa a construir um caminho. Então quero agradecer muito o Nelson, a Ariane e a Thalita pelas contribuições, por participarem do podcast e abro espaço aqui, enfim, para vocês se despedirem, trazerem alguma fala final, enfim, fiquem à vontade. Bom, vou puxar o barco então. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui junto com vocês. É sempre muito legal poder dividir esses insights com você, Karina, com a Ari, com a Thalita. A gente já tem essa rotina no nosso dia a dia de Lumen Academy, da gente sempre ir trocando esses pontos, né? E é sempre muito legal poder compartilhar e também trazer novas reflexões e insights para as pessoas que nos acompanham, que estão nos ouvindo. Então, muito obrigado por poder ter participado aqui desse momento com todo mundo. Agradeço também, Karina, é um prazer. Muito bom, obrigada pelo convite. Imagina, a Ari estreou aí, sucesso, muito bom. Agora sim vou repetir, né? Então, eu bem agradeço demais estar aqui com vocês e também deixar, a gente está à disposição, né, Karina? Pois, se precisarem de alguma coisa, acho que a Lumen ela existe para isso também, né? Para ajudar as pessoas a chegarem a essas respostas, né? Então, aí, parece clichê, mas deixa nos comentários, escreve, manda um e-mail para a gente, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Se você está nesse caminho de busca, né? Entre em contato, que a gente realmente... É isso que mantém a gente realmente nessa paixão, né? Pelo desenvolvimento, para ajudar. Então, deixar isso à disposição, quem precisar, escreve aí.
Super legal. E se você é de uma organização, né, quer trabalhar isso dentro da sua empresa, quer levar esse tema, o Mindsettividade, ele é uma metodologia da Lumen Academy, criada pelo nosso CEO, Márcio Welter, né? Então a gente tem trabalhado isso em diferentes empresas e a gente tem visto insights, mudanças e transformações muito legais. Então você pode também deixar o seu comentário, entrar em contato com a gente pelas redes sociais e vai ser um prazer bater um papo com você e entender como que a gente pode contribuir com essa jornada para sermos mais produtivos e efetivos. Então agora oficialmente me despeço, agradeço aqui os meus convidados, né? Como eu comentei, esse podcast ele faz parte de uma série de conteúdos da Semana da Produtividade, então você pode acessar as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, @LumenAcademy_, a gente está no LinkedIn, Lumen Academy, no YouTube, então você pode conferir aí outros conteúdos que nós produzimos voltados para te ajudar nesses desafios, né? De priorizar, aumentar a qualidade do seu sim, né? De você conseguir ter mais foco, de como você se planeja, como você consegue organizar a sua rotina. Então acompanhe-nos pelas redes sociais e nos despedimos por aqui. Até o próximo podcast. Tchau! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau.